Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. As amadas podem tomar assento, glorificando a Deus. Glória a Jesus. Quem está alegre com Ele, diga eu. Ei, maravilha. A alegria do Senhor é a nossa? É por isso que todo mundo vai sair fortalecido desse congresso, cheio do Espírito Santo. Que alegria estar aqui nesse dia. Eu quero render graças ao Senhor por essa tarde tão gloriosa. Quase que eu tive dificuldades de daqui a pouquinho assumir a tribuna, de tanta presença de Deus. E a gente, quando sente a presença de Deus, a gente chora, né? A gente chora, chora, chora. E eu já senti muito a presença de Deus aqui nessa igreja, nesse congresso. Eu quero saudar essa igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, aleluia. Essa atmosfera de glória é muito grande, é muito forte. Então não se espante se de repente alguém se levantar dizendo: olha, eu fui curada, olha, eu estou liberta. Porque quando a manifestação do poder de Deus está entre pessoas que estão glorificando o nome dele, coisas extraordinárias acontecem. E estão acontecendo em nosso meio aqui. Quem acredita? Se no intervalo de um culto para o outro você receber um telefonema de um filho, de um marido dizendo: mãe, a porta abriu, ou mãe, fulana levantou da cama, mãe, ou mãe, o hospital tirou, fulano recebeu alta, não se espante não. São coisas que acontecem em época de congresso, quando a gente está buscando ao Senhor dessa maneira. Deus abençoe sua vida, seu esforço. Deus abençoe ao pastor Roberto, pastor dessa igreja. É um prazer muito grande conhecê-lo. Deus abençoe também sua esposa, missionária Iraci. Falei certinho? Iraci, Deus abençoe. É um prazer muito grande, e a todas essas mulheres, uma honra conhecer, ver de pertinho a cantora Alice Maciel, que tem um pouquinho de Deus na vida, né, gente? Eu até ia cantar um hino, mas não vou cantar. Cadê ela? Tá onde? Eu ia até cantar um hino, não vou cantar para não deixar a Alice sem graça. Muito cheia, né? Deus abençoe. Continue abençoando. Está aqui comigo também irmã Sheila, que em breve vai estar pregando para vocês, seu esposo, irmão Flávio. É só gente boa e é muito bom estar aqui. Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Livro do Êxodo, capítulo de número 1. Aleluias. Glória a Deus. Fala, Deus. Toca-me. Fique ligado com o Senhor. Diga: fala, Deus. Se alegra, tenho que mandar. Então ouça isso. Êxodo capítulo 1, verso de número 15, 16 e 17. Assim, assentados e reverentes como nós estamos, vamos ler esses versículos. Irmão, não deixe nada roubar a tua atenção agora. Nada. Se alguém falar com você nesse momento, entenda como um sinal de desrespeito à sua pessoa. E com todo carinho você diga: por favor, me respeite nessa hora. Tá bom? Êxodo capítulo 1, verso 15, 16 e 17 diz assim: o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Se for filho, vem comigo. Se for filho, se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos.
As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Vou ler mais uma vez o 16. Dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Final do verso 17. Antes, deixaram viver os meninos. Diga assim comigo: que viva. Diga: que viva. Agora eu vou contar de 1 até 3, apenas para que fique sincronizado. E quando eu disser 3, você vai pegar a mão da sua irmã e vai nortear o rumo profético e a palavra de ordem para essa tarde. E a palavra é esta: eu sou parteira. Calma que eu não contei até 3 ainda. Pega na mão dessa irmã sem pressa de soltar. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Segura na mão dessa mulher, você vai entender já já. Quando eu disser 3, você vai dizer: eu sou parteira. Tá bom? Eu conto 1, Deus vai encher tua boca agora. Eu conto 2, isso vai traçar um rumo profético para a nossa vida. É 1, é 2, é 3, diga! Eu sou parteira, deixai viver. Aleluia. Oh, aleluia. Preste atenção nisso daqui. Eu vou pincelar rapidamente, para que caso tenha em nosso meio alguém que não conhece o contexto dessa história, possa ouvir e acompanhar juntinho com a gente. Preste atenção. A Bíblia diz que agora os hebreus estão enchendo a terra do Egito. Eles se multiplicaram e o que está acontecendo é o cumprimento da palavra que o Senhor Deus já havia entregado a Abraão. Quando o Senhor chamou Abraão, nomeou ele e disse que ele seria pai de uma grande nação, pai de uma grande multidão. O Senhor disse que o tornaria fecundo, o tornaria fértil. Ele disse: Abraão, sai da tua tenda, conta as estrelas, se é que as pode contar. Ele chegou e obviamente não conseguiu contar, e o Senhor disse para ele: pois deste modo eu farei crescer a tua semente, a tua descendência sobre a terra, como as estrelas do céu e como a areia do mar. Agora preste atenção nisso daqui. Nos dias de Jacó, quando ele tivera José, a Bíblia diz que diante de tudo que aconteceu, resumindo a história, José partiu para o Egito, vendido numa caravana de medianitas, e ali o Senhor estava já começando a cumprir as promessas que havia feito a Abraão, dentro da terceira geração patriarcal de Abraão, que é Jacó, através da vida de José, que foi quando José se tornou governador de toda a terra do Egito. Um hebreu agora era governador sobre toda a terra do Egito. E agora José, quando estabeleceu o seu governo, a Bíblia diz que ele foi próspero. A Bíblia diz que ele caiu na graça de Faraó e que lhe foi dado o governo. Pouco tempo depois, ou um tempo depois, ele reencontra o seu pai e traz de lá, da onde estava seu pai e seus irmãos, uma caravana de aproximadamente 76 pessoas. A partir daquelas 76 pessoas, o Egito começa a ser povoado. O Egito começa a crescer através da quantidade de hebreus que começam a habitar e a povoar a terra. Obviamente os egípcios eram muito mais do que os hebreus, mas à medida que eles entraram dentro dessa caravana, eles cresceram, se tornaram fecundos. E a Bíblia vai dizer que enquanto José teve fama, enquanto a honra de José perdurou sobre o Egito, enquanto ele tinha um memorial dentro do Egito, esses hebreus viviam numa condição de respeito, viviam de maneira harmoniosa com os habitantes do Egito. Só que a Bíblia vai dizer que este faraó agora, um faraó que vem anos e anos e anos mais tarde, depois da morte de José, esse faraó agora não faz menção e não tem memória de José, nem da sua honra, nem da sua casa, e nem de como ele serviu ao Egito nos seus dias. E desesperado e atônito, haja vista que os hebreus estavam enchendo a terra do Egito, ele vai lançar um edito maligno. Esse edito é um edito destrutivo. Nós podemos perceber aqui, tipologicamente, que este faraó simboliza e caracteriza a personificação do próprio Satanás, se levantando apenas com o desejo de matar e de destruir. O edito é lançado, e este edito revela o seguinte: ele quer a morte de todos os meninos. Para quê? Para
paralisar e erradicar aquele crescimento que se dava, obviamente, a partir da semente do homem. Enquanto tivesse mais mulheres, haveriam menos homens. Então as mulheres automaticamente se sentiriam obrigadas, talvez, a se juntar com alguns egípcios e vice-versa, a fim de dar continuidade à sua procriação, haja vista que não houvesse mais hebreus naquela terra. Então o edito rege a seguinte coisa: ele diz às parteiras das hebreias, e o que ele coloca é o seguinte: quando vocês servirem de parteira às hebreias... Eu queria beber esse cadinho d'água aqui, só que eu não gosto quando eu bebo e fica todo mundo assim, ó, porque parece que a gente está atrapalhando o culto, e culto é coisa muito séria, porque é tempo para Deus. Então, se eu paro o tempo do culto só para você prestar atenção bebendo água, eu estou usando o tempo inadequadamente. Então, se você deixasse eu beber água, sabe como é que se deixa alguém beber água no culto? Então ele entrega a seguinte palavra, vamos dizer assim, as coordenadoras gerais das parteiras das hebreias: Sifrá e Puá. Qual é o nome delas? Qual é o nome delas? Então ele traz Sifrá e Puá a fim de cumprir o desejo que estava no seu coração, que era erradicar a procriação dos hebreus dentro da terra do Egito. Então ele vai se utilizar da confiança que essas parteiras têm com as hebreias e dentro da casa das hebreias. Eu acabei de falar confiança. O que foi que eu disse? O que foi que eu disse, igreja? Elas têm confiança. E é por isso que, para que Faraó cumpra aquilo que ele quer fazer, ele precisa usar alguém de... Isso, ele precisa usar alguém de confiança. Por quê? Elas entram aonde ele não entra. Elas tocam aquilo que ele não toca. Elas têm acesso àquilo que ele não tem acesso. Ele tem o poder, mas ele não tem condições de controlar a natalidade das hebreias. Haja vista que ele não está envolvido com o parto, com nada. Então ele vai dizer o seguinte a elas: quando vocês servirdes de parteira às hebreias, prestem atenção, examinai. Faraó está utilizando a habilidade dessas parteiras, a confiança do acesso que elas têm à casa das hebreias. E ele vai dizer: examinai. Se for menina, vocês deixam viver, mas se for menino, matai. Eu quero que você entenda por que Faraó está pedindo isso para as parteiras. Pare para analisar o ofício e a condição de qualificação de cada parteira. Por que elas são tão úteis ao edito maligno de Faraó? Primeira coisa, elas têm confiança, já falamos isso aqui. Elas têm acesso à casa das hebreias. Segunda coisa, elas têm acesso ao maior momento de dor da mulher. Elas têm acesso ao maior momento de dor da mulher. Quem aqui já teve filho de parto natural? Levanta a mão. Se você entrevistar alguma dessas mulheres e perguntar: você já sentiu uma dor de dente, uma dor de cabeça, alguma coisa comparada a um parto? Ela vai dizer: nada. Nada se compara à dor de um parto natural. É o momento de maior dor. É por isso que ele serviu de sentença para cumprimento da consequência do pecado de Eva. Foi dado pelo próprio Deus. É por isso que é uma dor inexplicável. Então, segunda característica, fora elas terem a confiança, elas têm acesso. Presta atenção, não perca isso por nada. Elas têm acesso ao maior momento de dor da vida de uma mulher. Agora escute isso: elas não têm apenas acesso pela confiança e acesso ao maior momento de dor da vida de uma mulher, elas também têm acesso ao maior momento de fragilidade da vida do ser humano. Em nenhum outro momento da vida o ser humano é tão frágil quanto o recém-nascido. Em nenhum outro momento da vida, nem quando está com AIDS, nem quando está com câncer, nem quando está enfermo, nem quando está acamado, o maior momento, um momento de coerência universal, de maior fragilidade da vida do ser humano, é no seu nascimento, é quando ele é considerado um recém-nascido. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Elas têm acesso à casa, à confiança, elas têm acesso ao maior momento de dor da vida da mulher, elas têm acesso ao maior momento de fragilidade do ser humano, e já não o bastante, sabe por que ele diz examinai?
Porque ele queria que a morte das crianças se desse antes da mãe segurar no colo. Irmã, mas então a mãe não ia ver a parteira matando a criança? Não, porque diferente de hoje, a mãe que estava dando à luz no parto natural, ela não dava deitada, descansada, observando o que estava acontecendo. Ela dava no movimento de cócoras. 2 pedras ficavam atrás do seu joelho, na altura da sua coxa, entre a coxa e o joelho. Ali ela se assentava como se fosse em forma de um banco, fazia força para baixo, no movimento de cócoras, na posição, de cócoras. E a parteira se colocava abaixo da posição que ela estava. Então presta atenção, gente, eu estou falando de alguém que está bem embaixo. Olha para tua irmã e diga para ela já bem embaixo. Isso, ela estava bem embaixo. Ela estava lá embaixo, porque se a parturiente já estava embaixo e a parteira tinha que ficar abaixo, então ela já estava bem baixo. E tem gente que tem dificuldade de querer ficar bem baixo. Tem gente que tem dificuldade de descer mais que os outros. E isso é um problema muito grande. Por quê? Olha isso aqui. Quando ele diz examinai, ele fala isso sabendo que elas estariam numa posição bem embaixo da parturiente. E isso daria para elas o acesso à informação privilegiada. Elas tinham a oportunidade de saber antes da mãe o sexo da criança. Então elas viam primeiro do que a mãe, só porque elas estavam bem baixo. Elas viam primeiro que a mãe porque elas estavam. Elas tocavam primeiro a criança porque elas estavam. Elas sabiam o que ia acontecer porque elas estavam. Então, quarta característica: fora a confiança, fora o acesso à dor, fora o acesso à fragilidade, elas também tinham o acesso à informação privilegiada. Eu quero que você entenda isso aqui nessa tarde. Talvez você não esteja compreendendo ainda a amplitude disso aqui, tá, irmã Camila? E o que é ter acesso à informação privilegiada? O mundo gira em torno de informações privilegiadas. A bolsa de valores funciona por causa de informações privilegiadas. O segmento econômico funciona por causa de informações privilegiadas. As riquezas da terra só circundam pela mão de pessoas com informações privilegiadas. E o que é que Faraó está fazendo agora? Ele está querendo usar todas as habilidades que as parteiras têm para cumprir o desejo dele. Qual é o desejo dele? Edito de destruição. Qual é o desejo dele? Edito de morte. Qual é o desejo dele? Edito de findar a vida. E o que ele vai fazer para conseguir isso? Ele quer usar as habilidades que as parteiras têm. Ele quer usar a confiança que elas têm, o acesso à dor que elas têm, o acesso à fragilidade que elas têm, o acesso à informação privilegiada que elas têm. Por quê? Porque ele não pode. Escute isso aqui, porque eu vim descortinar o trabalhar do império das trevas contra a nossa vida nessa noite, nessa tarde. Satanás está procurando pessoas exatamente assim, com habilidades, com acesso, gente de confiança, para erradicar e para destruir, para que o seu edito seja cumprido. Sabe por quê? Porque ele não pode fazer sozinho. Então ele quer procurar quem tem acesso para fazer. Levante a sua mão, porque eu já quero profetizar. Eu quero profetizar que Satanás não terá acesso para usar as suas habilidades para aquilo que ele deseja. Só que ele pediu para quem podia, mas ele não se deu conta que no fundo ele pediu para a pessoa errada. Por quê? Elas aprenderam a vida toda a dar à luz. Elas aprenderam a vida toda a trazer vida. Elas trabalharam a vida toda para proteger. Elas trabalharam a vida toda para edificar. Elas têm instinto de sobrevivência materno. Elas têm instinto de cuidado de quem está vivendo em dor. Elas têm instinto de proteção na fragilidade do ser humano. E o que ele está dizendo é: usa tudo que vocês têm para a morte. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você? Pediu para a pessoa errada, Satanás. Comigo não! Comigo não! Catuca pelo menos 2 pessoas e diz para ela ou para ele: pediu para a pessoa errada. Eu não vou ser pivô da destruição de casamento de ninguém. Eu não vou ser a língua da fofoca que vai queimar o ministério de ninguém. Eu vim para trazer vida. Eu vim para trazer vida. Comigo não! Irmã Camila, quem
Ele está procurando? Ele está procurando quem tem habilidades. A Bíblia diz que Satanás, quando queria cumprir o seu desejo na vida do homem, na destruição do relacionamento do homem para com Deus, a Bíblia diz que ele entrou na serpente. Por que ele entrou na serpente? Porque ela tinha uma habilidade que cumpria o desígnio dele. A Bíblia vai dizer: e entrou Satanás na serpente, porque era a mais perspicaz dentre todas as animarias do campo. Responda para mim com inteligência: perspicácia é pecado, sim ou não? Não. Perspicácia é uma habilidade que, sendo bem utilizada, pode caminhar lado a lado com um discernimento incrível. Então, perspicácia é uma habilidade. A serpente era assim, natureza da sua personalidade, da sua criação. Então, a habilidade que ela tinha, eu poderia dizer que era de Deus? Poderia, porque quem foi que criou a serpente? Deus criou a serpente. Por que naquele momento onde Satanás queria entrar para destruir o relacionamento de Deus para com o homem, ele não entrou no macaco, ele não entrou no tucano, ele não entrou no tigre? Estou parafraseando para você entender. Porque ele não precisava de força, ele não precisava de carisma, ele precisava de persuasão para convencer alguém. E para que isso aconteça, ele precisava de alguém que fosse perspicaz. E por causa disso ele entrou na serpente. Qual foi a utilidade da serpente? As habilidades que ela tinha, que poderiam ter saltado para a vida, liberaram morte. Por quê? Porque Satanás fez uso das habilidades que ela tinha. Presta atenção nisso aqui. O que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui é exatamente isso. A sua língua não é para falar. A sua língua não é para bater. A sua língua foi feita para aconselhar. É tão boa, não deixe ele usar a habilidade que você tem. Presta atenção, porque isso aqui é muito sério. Quando ele vê você tocando um instrumento, você acha o quê? Que ele quer os ruins? Não, ele quer os bons. Quando ele vê você tocando um instrumento, ele fica: um instrumento desse cantando no barzinho para mim. Um baixo desse tocando para mim. Quem toca pandeiro aqui? Levanta a mão. Algumas. Quando você está tocando esse pandeiro, ele fica: um pandeiro desse no forró para mim. Ele quer usar as habilidades que você tem para cumprir aquilo que ele deseja. Só que hoje o Senhor está te permitindo liberar uma palavra na atmosfera espiritual para dizer: comigo não. Você procurou a pessoa errada. As minhas habilidades servem para servir a Deus em temor. Não conseguiu cumprir, encifrar e empoar. Agora presta atenção nisso aqui. Deus está nos levantando nestes dias como parteiras. Para quê, irmã Camilo? E através de quê? Através do acesso à dor. Tem pessoas que estão te procurando, e se não procuraram ainda, vão procurar depois desse congresso, para compartilhar com você um momento de dor. E a minha pergunta pelo Espírito de Deus a você que me ouve é: o que é que você vai fazer com o acesso à dor das pessoas? Tem gente aqui que vai te solicitar em momento de fragilidade, áreas de tentação. E a minha pergunta é: o que é que você vai fazer com o acesso à fragilidade das pessoas que o Senhor tem te dado habilidade para entrar? Eu fico muito chateada quando eu vejo alguém que tem confiança, quando eu vejo alguém que tem acesso à dor do outro. De dia empresta o ombro para chorar, e à noite ri com as amigas de quem estava chorando no ombro. O que é que você vai fazer com acesso à fragilidade das pessoas? Há alguém que te procura para dizer: irmã, estou sendo tentada a olhar para alguém que não é meu marido. O que é que você vai fazer? Vai botar a boca no trombone e vai gritar na rua no outro dia? O que o Senhor está dizendo é: o que você está fazendo com o acesso que eu estou te dando? Informação privilegiada. O que é que nós estamos fazendo com as informações privilegiadas que estamos tendo? De dia a mulher conta pra gente que foi traída, à noite a gente solta na janta e ri do chifre que ela tomou. O que você está fazendo com as informações privilegiadas que você está tendo? Deus nos trouxe aqui para dizer: eu congreguei um exército de mulheres de confiança. Não quebre a confiança.
Confiança. Segure a mão dessa irmã, o Senhor está ministrando. Segure a mão dela, segure a mão dele, isso. Aperte com carinho. Todo espírito faccioso vai cair envergonhado. O Senhor está aperfeiçoando nessa tarde o vínculo da confiança. Deus me trouxe aqui para te dizer que está levantando parteiras para te ajudar no momento de dor. Oh, aleluia, aleluia. Oh, remacalarabas, rebai de canto, que levas teu e a face. Confiança. O Senhor está me mostrando, restaurando o testemunho de algumas mulheres aqui. Confiança. As pessoas estão procurando os crentes no momento de dor, porque sabe que nós temos habilidades específicas. Pelo amor de Deus, não preste essas habilidades à utilidade de Satanás. Catuca de novo pelo menos 2 pessoas e diz: comigo não. Comigo não. Ele te vê cantar bonito, quer seja no chuveiro ou na igreja, e ele diz: uma vozinha dessa cantando no bar pra mim, comigo não. Ele vê uma eloquência dessa quando você tem uma oportunidade, e ele pensa: em cima de um palanque roubando um dinheiro pra mim, comigo não. Ninguém vai tomar conta das minhas habilidades. O meu ouvir será pra Deus, o meu falar é de Deus, a minha canção é de Deus, a sua sanfona é de Deus, o seu pandeiro é para Deus, o seu louvor é para Deus, sua oração é para Deus, sua língua é para Deus. A Bíblia diz que elas não fizeram isso porque elas temiam ao Senhor. É tempo de temer. Tema ao Senhor. O que é que te guarda a língua de falar mal de alguém que te marreta pelas costas? Temor. O que é que te impede de virar a mão na cara de alguém que está acabando com a reputação? Temor. Tema diante do Senhor. Que malícia do inferno é essa? Que acha que pode encontrar a gente no meio do caminho e falar mal de A, falar mal de B, falar mal de C. Quando alguém vir falar mal de alguém pra você, abre a boca e diga: minha irmã, tenha temor. Temor. Não deixaram de fazer porque eram boazinhas. Não deixaram de fazer porque eram perfeitinhas. Não deixaram de fazer porque eram as mais especiais. Não. Simplesmente não fizeram porque nelas havia tema ao Senhor. Senhor, enche o nosso coração de temor nessa tarde. Temor. Alinha o nosso coração ao temor que há em Ti, Senhor. Nos dá reverência na Tua casa por temor. Nos ensina a amar o Teu nome em temor. A guardar a nossa língua de destruir alguém por temor. Nos guarde de rejeitar uma oportunidade por temor. Qual era a qualificação dessas parteiras? Elas não estavam ali apenas, obviamente, para produzir livramento. A questão do cuidado e das habilidades da parteira vai para uma gama muito maior. Quando elas entram ali, elas usam todas essas habilidades a fim de mediar intenções. Presta atenção, porque já não vou me alongar muito. Quando elas entram ali, eu disse aqui que por causa da confiança elas entram no maior momento de dor da vida da mulher. E elas entram justamente numa hora e num lugar em que ninguém quer entrar.
Parto fala sobre situação complicada, sobre um momento difícil. Nós temos isso como tanta realidade na nossa vida, que quando nós estamos vivenciando uma situação muito difícil, que conseguimos resolver, a gente diz aquilo ali foi um parto. De tão difícil que foi. Agora presta atenção, quando a parteira entra em cena, ela entra em cena justamente quando a dor está grande e quando o momento está tenso. Em outras palavras, ela está entrando num lugar que ninguém quer entrar. E o que é que dá confiança a ela para entrar ali? A habilidade de saber que ela pode fazer o que ninguém mais pode fazer. Ela entra ali dentro para mediar a tensão da dor da mãe. Ela se coloca bem embaixo da onde a mãe está, em posição de cócoras. E ela segura a criança. Mesmo estando fragilizada, ela segura. Mesmo estando em momento de dor, ela segura. Mesmo o momento estando tenso, ela segura, porque ela está ali para isso. Agora isso aqui não é a maior graça da sua habilidade. Sabe por quê? Porque isso fala de um instinto do ser humano. Você já deve ter visto ou ouvido alguém dizer sobre alguém que estava tendo um filho dentro do carro ou na rua. Se essa pessoa estiver acompanhada de alguém, é uma questão quase instintiva colocar a mão embaixo para aparar. Mesmo que você não tenha nenhuma noção de medicina, mesmo que você não tenha nenhuma noção de parto. Por quê? É uma questão de sobrevivência. Você sabe, se ninguém segurar, vai cair. Alguém tem que... Esse é o primeiro posicionamento da parteira. Ela entra para segurar. Ela entra numa hora que ninguém entra. Ela pega aquilo que no momento ninguém pega. Ela entra para segurar. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, nesta tarde, é que a gente vai entrar para segurar. A gente não vai entrar para chutar, para fingir que não ouviu. A gente não vai entrar para fingir que não está sabendo. O Senhor está dizendo agora que você entrou, segura! Segurar o quê, irmã Camila? Ora, estamos falando do maior momento de dor da vida de alguém. E o que o Senhor está dizendo é, segure. Segure o quê? O resultado da dor de alguém. Ela vai entrar para segurar. Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 16. Vou beber mais um golinho d'água enquanto você procura. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 16, Israel está vivendo de uma maneira que aborrece e desagrada ao Senhor. Por causa do seu pecado de idolatria, está prostituída. E isso muito aborrece ao Senhor. E numa das comparações poéticas daquilo que o Senhor vai dizer e do que ele vai falar, ele vai usar a boca do profeta Ezequiel para falar o porquê que Israel está assim. Por que Israel está manchada? Por que ela está suja? Por que ela está na lama? Por que ela se comporta como uma prostituta? Por que ela não se converte? Por que ela não se arrepende? E então ele vai utilizar os exemplos de alguém que não teve uma parteira no dia do seu nascimento. Não se assuste por eu dizer que Deus está apresentando essa característica. Não é a primeira vez na Bíblia que o Senhor se coloca no sentido da palavra de uma figura feminina, a fim de retratar o seu amor para com Israel. Então mais uma vez agora ele vai falar sobre os procedimentos de uma parteira. E o que ele vai dizer é, Israel está corrompida, Israel está prostituída, Israel está virada na lama, manchada e nojada, porque lhe faltou uma parteira. Irmã, aonde ele revela isso? Ele revela isso no versículo de número 3 em diante. E diz: assim diz o Senhor Deus de Jerusalém, quanto à origem e o teu nascimento, procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e tua mãe Eteia. Está falando de nascimento. Verso 4: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem te foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, e nem envolta em faixas. De quem são esses procedimentos? Esses procedimentos são da responsabilidade das parteiras. Depois que elas seguram o neném, elas exercem esses procedimentos. Diga assim comigo, padrão. Diga mais uma vez, padrão. Esse procedimento é procedimento padrão. Não adianta só segurar. Depois que segura, tem que cortar o umbigo. Depois que corta o umbigo, tem que lavar com água. Depois que lava com água, tem que esfregar com sal. E depois que esfrega com sal, tem que envolver em faixas. O Senhor nos trouxe aqui nessa tarde para dizer
que nós vamos sair daqui como um exército de parteiras que seguram, que mediam tensões, e que dentro da assessoria da dor de outras pessoas, nós vamos fazer essas pessoas segurarem o resultado da sua dor, que é um feto lindo. E depois que uma mãe tem um filho, você coloca o neném no colo e você pergunta para ela: lembra da dor do parto? Explica então. Ela diz: eu não consigo explicar. É como se aquela dor fosse anulada diante do resultado daquilo que aquela dor proporcionou. Quem são as parteiras? As parteiras são essas. Elas vêm na hora de dor simplesmente para mostrar o resultado daquela dor. Irmã Camila, como parteira, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, segurar. Diga, segura. Vamos lá que agora é pai bola. Desperta, não dorme não. Diga, segura. Diga, segura. É isso aí. Primeira coisa que o Senhor está dizendo para ti é: segura. Irmã Camila, mas está despencando. Segura. Irmã Camila, mas está encebado. Segura. Irmã Camila, eu estou preocupada. Segura. Irmã Camila, a mãe está gritando. Segura. Irmã Camila, meu filho é viciado. Segura. Irmã Camila, meu marido quer ir embora de casa. Segura. O Senhor está dizendo: segura. O Senhor falou que eu ia ter um ministério, mas ele está esvalando pelos dedos. Não está não. Segura. Depois que segura, faz o quê? Corta o umbigo, faz assim comigo. Faz assim comigo, só faz assim, ó. Olha para quem está ao seu lado e diga: corta. Por que tinha que cortar? Escuta isso aqui. Tinha que cortar para que a criança chegasse à compreensão de que agora, se ela quisesse se alimentar, ela deveria se esforçar. Presta atenção nisso aqui. Quando o feto está na barriga, ele se alimenta pelo cordão umbilical. O que a mãe come, ele come. O que a mãe bebe, ele bebe. Se a mãe não come, ele não come. Se a mãe não bebe, ele não bebe. Ele está num nível de dependência que ele sobrevive diante daquilo do que quem está gerando ele vive. O Senhor está falando aqui comigo que nós vamos receber no nosso ministério, nós vamos receber na nossa vida gente que vai vir com o cordão umbilical, porque acabou de nascer. Escuta isso aqui, gente, porque isso é muito sério. Quando você cortava o cordão umbilical da criança, a primeira coisa que você estava fazendo era cortar a fonte de alimento. Por quê? Porque ele já não estava no ventre e automaticamente não haveria mais alimento. Se você não corta o cordão umbilical, ele necrosa e aquilo prejudica a criança, haja vista que já não passam nutrientes por aquele canal. Então a primeira coisa que a parteira faz quando pega a criança é cortar o cordão umbilical. Sabe o que ela está dizendo? Se esforce. Duas vertentes. A primeira, agora você só come o que você quiser. Você não é obrigado. Todo aquele que vem para Jesus, todo aquele que vem para a igreja, todo aquele que inicia seu primeiro passo de fé, a primeira coisa que precisa aprender é: agora as suas decisões são individuais. Não tem o que tua mãe fez, o que teu pai era, da onde você veio, o que sua avó era. O que o Senhor está dizendo é: ele vai nos usar para cortar laços hereditários de gente que quer se agarrar ao passado. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é: segura a tesoura, parteira, porque eu vou colocar no teu caminho gente que você vai ter que cortar para entender que agora a decisão é pessoal. Escuta isso aqui. Por que é que cortava? Depois que cortava, se a criança quisesse se alimentar, ela teria que ir para o seio. Era ali que ela se alimentava e não mais pelo umbigo. Por que a maioria das crianças que tem alguma mãe muito ocupada, elas acabam mamando direto pela mamadeira? Porque a criança chora o dia inteiro a primeira vez que ela vai para o seio. Não são todas as crianças que pegam a mama de primeira. Por quê, irmã Camila? Porque ali ela gera esforço. E na mamadeira já tem um buraco de todo tamanho. Quando coloca a boca dela ali, ela vê que vem fácil. Então ela não quer mais leite. Mas naquela época não tinha mamadeira não, meu filho. Naquela época era na mama. É que nem quando eu era criança, eu tinha um irmão de leite. Quem conhece esse termo? Era quando a amiga não podia e a mãe da outra tinha, aí colocava a criança para mamar na mama da outra. Não era esse negócio de mamadeira. Por quê? Porque entendia que tinha que se imunizar a criança. E a imunidade que o leite materno oferece é totalmente diferente do leite de caixinha. Então quando a parteira cortava o cordão umbilical, ela estava já anunciando: meu filho, agora se você quiser mamar, você vai ter que se esforçar. Se você quiser comer, você vai ter que se esforçar. E é muito difícil. Tem mãe aqui que podia testemunhar. E se você perguntar assim: como é que foi seu período de amamentação? Ela vai dizer assim: meu filho não pegou peito. Não pegou peito não. Você não teve paciência porque você tinha que trabalhar. Ele chorava o dia inteiro, você não conseguia deixar ele com fome.
Doía muito, e aí para não ter desespero, mamadeira na boca dele. E depois que ele pega uma mamadeira sem mamar na mãe, nunca mais ele quer seio. Ele quer mamadeira, porque é muito mais. Só que não tem o mesmo nível de imunização. Sabe por que tem ministério crescendo decadente? Sabe por que tem irmão do ciclo de oração decadente? Sabe por que tem dirigente de trabalho que era para estar estourando, mas está decadente? Porque não encontrou uma parteira que ensinasse a se esforçar. Não encontrou uma parteira que dissesse que ela tinha que se esforçar. Isso fala, gente, presta atenção nisso aqui. Quando você coloca uma criança de primeira na mama, ela não puxa, ela não tem força. E você tem que deixá-la com fome, tem que deixá-la gemer, tem que preparar o seio para que ela consiga puxar. E falta paciência. Só que o Senhor está dizendo que nos chamou para ser parteira e não para ser babá de ninguém. E tem diferença, irmã Camila? Tem diferença. Por quê? Porque a parteira não está preocupada em agradar, a parteira está preocupada em fazer o que é bom para a criança. Eu vou explicar no populacho porque eu não gosto de cara de brisa, de cara de que não é comigo, não estou entendendo. Diferença de parteira e de babá. A parteira corta e diz: se quiser leite agora, se esforça. Mama, suga, puxa, faz força. Essa é a parteira. A babá não tenho tempo, vai logo pro forno. Faz um leite e coloca na boca da criança. Irmã, explica isso, vou explicar. Você começa a discipular alguém, e essa pessoa começa dizendo: ora por mim. E você ora a primeira vez, ora a segunda, se já começar a orar, a terceira já está querendo ser babá. Irmã, como é que funciona? A parteira tem comportamento diferente. Deus me trouxe aqui para dizer: tu não é babá, tu é parteira. Tá um ano discipulando, tá cuidando, tá orando, tá jejuando e não se levanta. Aí você pensa: é porque ela não quer. É porque ela não quer ou porque você não está ensinando direito? Presta atenção aqui na babá. Ela vê você passando na rua para vir pro ciclo de oração. Quando dá a hora do trabalho, ela tá de camisola no portão e ela diz: fulana, quando chega lá, não esquece, bota meu nome no cestinho de oração. Aí você diz: boto sim, fulana, primeiro ano. Segundo ano: ó, irmã, não esquece, traz o meu nome lá no joelho. Eu coloco sim, amada. E você fica com essa cara de tacho dizendo: eu coloco sim, eu faço sim, eu vou sim, eu levo sim. E não coloca uma palavra nessa boca para despertar essa mulher. Essa é a babá. Agora olha a parteira, depois de um tempo orando, depois de um tempo ministrando, aí ela tá passando no portão, aí tá indo para consagração de 6 às 7 da manhã. É trabalho de remanto, de depraba sub de canto récia. Aí vai passando, aí a outra tá no portão de camisola. Aí diz pra ela: fulana, quando chega lá, não esquece, bota meu nome de oração. Eu boto sim, minha amada, mas faz o seguinte: te dou 15 minutos, vai tirar essa camisola que eu tô te esperando. Vambora comigo pro trabalho de oração. Se esforça. Quer se alimentar? Se esforça. Se esforça. Você vai participar do congresso? Ai, eu vou participar do congresso. Ai, eu não tenho dinheiro da camisa não, então eu não vou participar não. Faz o seguinte então, irmã, eu vou pagar a camisa, eu podia até pagar, mas eu vou fazer o seguinte: nós vamos fazer uma cantina. Tu vai lá no mercado, compra meia dúzia não, compra 1 quilo de farinha de trigo, traz pra cantina, bota o óleo pra esquentar, que eu te dou uma blusa pro congresso. Tem gente que já não gostou, porque tá acostumada a chupar na mamadeira. Se esforça. Se esforça. O papel da parteira é ensinar a se esforçar, para que não fique naquela dependência. Se esforça. Eu estava passando por um período de libertação. Eu não queria servir a Deus de toda maneira, e minha mãe já estava servindo ao Senhor. Satanás então encontrava em mim uma ponte para perturbação. Um dia, deitada, dormindo no meu quarto, com cobertor até em cima, materializou-se um ser na minha janela. Eu nunca tive tanto medo na minha vida. Eu saí do meu quarto, fui pro quarto da minha mãe, que era uma mulher de oração, e disse para ela: mãe, o diabo tá lá no quarto, deixa eu dormir com a senhora. Ela disse: dobra o joelho. Eu falei: eu tô com medo. Ela disse: dobra o joelho. Aí eu pensei: agora ela vai fazer igual os crentes, vai botar a mão na minha cabeça, vai repreender o medo, eu vou cair arrebatado e vou dormir até o outro dia. Aí quando ela veio, ela disse: agora ora. Eu falei: eu não sei orar. Era essa hora que ela podia ter botado a mão em mim e dizer: Senhor, meu Deus, não. Ela olhou para mim e ela disse: então você repete, em outras palavras, se esforça. Diga Deus. Aí eu dizia assim: Deus.
E a minha mãe é muito efusiva e ela dizia: grita, Camila! Deus! Aí eu falava: mãe, eu tô com medo. Aí ela: quanto mais medo tu sentir, mais alto tu fala. E crente é assim até hoje. O que ela estava querendo dizer para mim era: se esforça, porque quando eu não estiver aqui, por onde ele vai vir? Mas o que o Senhor está dizendo para mim e para você: aqueles que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vindo ele contra ti, por 7 caminhos fugirá da sua presença. Prepara, gente. Nós precisamos preparar pessoas para se esforçarem. Se esforça. Talvez tenha algum recém-nascido aqui. Então, para que ninguém fique acanhado, pegue todo mundo um na mão do outro e diga: se esforça. Isso. Se esforça. Puxa que vem alimento. Dobra o joelho que vem alimento. Jejua que vem revestimento. Consagra que vem avivamento. Se esforça. Se esforça. Primeiro corta, primeiro corta, depois a Bíblia diz que lava. Primeiro corta, depois toda parteira que se digne carrega uma bacia na mão. Olha aqui pra mim que eu quero ver quem tá com cara de que trouxe a sua. Cadê sua bacia? Bacia fala sobre limpeza, purificação. Quando a parteira pegava a criança, cortava o cordão umbilical, irmã Iraci, ela já levava imediatamente para a bacia com água. Era lá que ela ia tirar todos os restos de excrementos que vieram do seu nascimento. Aí você olha e diz assim: irmã, como falar de purificação de alguém que acabou de nascer? Tem alguma coisa que você se lembra que seja mais puro do que uma criança? Contudo, vem coisas nela que não são dela, mas estão nela. A parteira não está lavando ela do que era dela. A parteira está lavando a criança do que está nela, mas não é dela. Então é por isso que coloca dentro da bacia para poder lavar. Davi, ele vai dizer: em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Pode um feto pecar? Não, não pode. Ele está falando do que estava nele, mas não pertencia a ele. O que é isso? Sujeira do passado. Veio comigo, mas não é meu. Essa mania de xingar palavrão veio comigo, mas não é minha. Essa mania de contar mentira tá comigo, mas não é minha. Essa vontade de olhar para homem dos outros tá em mim, mas não é meu. Essa coisa de usar um decote até aqui e uma saia até aqui é porque vovó era assim, mamãe era assim. Tá comigo, mas não é meu. E aonde a parteira entra? Com quem tem a bacia para limpar o que está nele, mas não é dele. Eu vou te lavar, meu filho. Coloca a criança dentro da bacia e tira tudo o que está nela, mas não é dela. Aí lava. Irmã Camila, por que está sendo tão difícil encontrar parteiras com bacia d'água para lavar? Porque a maioria delas não quer botar a mão na água. Por quê? Presta atenção. Se eu pego uma coisa que está suja e boto dentro de uma água que está limpa, para que a criança fique limpa, a água vai ficar? Quem é que está lavando a criança? Quem está lavando a criança? Quem vai meter a mão na água suja? Por que algumas pessoas já não querem se comprometer a ajudar outras a meter a mão na bacia? Porque elas querem se lavar sem se sujar, sem se comprometer. Quer andar com alguém que precisa de libertação, mas não quer que ninguém veja. O que é isso? Não quer pôr a mão na água suja. É impossível você querer ajudar alguém sem se comprometer com o que aquela pessoa está vivendo. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de reputação. Enquanto você estiver preocupado só com o seu brilho, vai continuar tendo gente suja. Agora você é parteira, minha filha, você sabe que da onde veio essa água tem muito mais limpinha para lavar a bacia. Irmã, mas ele fuma, lava ele. Irmã, mas bebe, irmã, mas xinga palavrão, lava ele. Bota ele na bacia, na água da palavra, do louvor, da intercessão, lava ele.
pessoas não querem se comprometer. E isso é um problema muito grande. O ministério de Jesus tinha bacia. O ministério de Jesus tinha água. E o ministério de Jesus metia a mão na água suja para lavar o pé do discípulo. Sabe por quê? Ele sabia. Eles são bons, só não estão limpos. Olha para cá. Tem gente que é bom, só não está limpo. Só está precisando de uma parteira. Irmão, tem pregador que prega bem. O cabra é bom, só está precisando ser. Tem gente que quando canta a gente sente até um arrepio. Mas tá sujo e a gente pensa, vai pro inferno. Vai pro inferno não, essa menina é boa, só precisa ser. Traz a bacia para esse culto. Traz a bacia para esse culto. Coloca água. Jesus mesmo lavou os pés dos seus discípulos. Tem que ter bacia. Depois que lava, aí a Bíblia diz que esfrega. E eu caminho para concluir aqui. Depois que lava, a Bíblia diz que vem comigo, primeiro corta. Diga, corta. Lava. Esfrega. Diga de novo. Irmã, qual é a parte mais cansativa de ser uma parteira? A hora de esfregar. Por quê? Porque já lavou, já segurou, já cortou. E agora ainda tem que esfregar? Esfrega com sal. Regia a crença, e quando eu falo crença eu não falo religião, eu falo levava a fé que o sal, dado as suas propriedades minerais, causava um enrijecimento na pele da criança. Agora você que tem um mínimo de proximidade com a estética, vai lembrar do que eu estou falando. Quando você pega um material um pouco mais grosso e começa a esfregar com a pele úmida, como o caso daquela criança, na sua pele isso vai causar um processo de esfoliação, vai descamar. Era isso que a parteira estava fazendo, trazendo enrijecimento e firmeza para a pele daquela criança através da esfoliação do sal. Sal tem propriedades minerais específicas para isso. Então ela agora vai pegar a criança úmida, não vai secar, vai pegar ela úmida da água que acabou de lavar. Vai pegar sal. Se o sal que você conhece como refinado hoje, você pensa que é o sal daquela época, não era. Um sal um cadinho mais grosso. Aí pegava aquilo e esfregava no corpo inteiro da criança. Não me chama a atenção apenas colocar o sal. Sal fala de testemunho na Bíblia. Mas o que me chama a atenção é o fato de esfregar. Enche a boca e diga comigo, esfrega. Diga comigo, esfrega. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você? Esfregar fala de um processo repetitivo. Se você pega um balde d'água e joga na calçada, você vai dizer, lavei a calçada. Agora se você pega um balde d'água, joga na calçada e joga sabão em pó, ele está pedindo para ser esfregado. Então você pega a vassoura e vai fazer o mesmo movimento repetidas vezes. Quando a gente vai tomar banho, que a gente lava o cabelo, que a gente é criança, a mãe diz, esfrega. O que é isso? Repete o movimento, faz espuma. Sabonete, esfrega. Repetição de movimento, eu quero que você associe isso. Esfregar é repetir movimento. Detalhe, no mesmo lugar. Era a mesma criança. Por que é a parte mais cansativa do processo do discipulado? Do processo do apoio, da ajuda a alguém? Porque é hora de repetir algo que já foi feito. E você entrou hoje aqui dizendo acerca de algumas pessoas que Deus te deu para cuidar, quer seja de um marido a um irmão da igreja, dizendo, quer saber? Eu não vou falar mais, porque eu já falei isso. Só que hoje Deus me trouxe aqui para dizer, esfrega, fala de novo. Não, porque já tem um ano que eu falo e não me ouve. Pastor tá com a mão calejada já de tanto esfregar. Porque para ser pastor não pode perder a paciência. Tem que esfregar. Meu irmão, o obreiro está há 10 anos na igreja. 10 anos ele sabe como é que funciona. E 10 anos ele vive de milindre. Não leva a mão não. Se a gente não tivesse bom temor, a vontade é dar um chute e falar, meu irmão, seja homem. Só que o Senhor está dizendo, esfrega, ensina de novo, prega de novo, canta de novo, ora de novo, discipula de novo, esfrega. Repete. Em outras palavras é isso, repete. Porque toda vez eu passo na casa da fulana para trazer ela na igreja. Eu não vou passar mais não, se ela tem perna que venha. O Senhor está dizendo, esfrega. Esfrega.
Esfrega. Toda Santa Ceia, você que sai para abraçar todo mundo. Aí você chega um dia na Santa Ceia e diz assim: quer saber? Hoje eu não vou sair do meu lugar para abraçar ninguém. Eu quero ver se alguém vem me abraçar. Ninguém te abraça. Você sai da ceia revoltado. Você não sabe que é você que faz o movimento do abraço na Santa Ceia? Você não sabe que é você que é a parteira? Como é que está esperando o feto te abraçar? Eleva sorecamanto récia. Aí quando chega outra ceia, você se arrepende e o Senhor diz: vai lá e abraça de novo. Senhor, eu abracei ela na ceia passada. Vai lá e esfrega. Repete de novo, fala de novo. Deus está falando com algumas mulheres que estão orando há anos por maridos aqui. O Senhor está dizendo: ora de novo, bate de novo, repete de novo, suplica de novo, esfrega. Irmão, eu já falei 1000 vezes, fala 1001, 1002. O Senhor te levantou para esfregar. Esfregar com sal fala do testemunho. A Bíblia diz que o ferro, Provérbios, o ferro com o ferro se afia, e ao amigo, ao outro ajuda. Só quem crê pela fé, pega o teu ombro, dá uma esfregada em quem está ao seu lado assim, ó. Fala para ele: eu sou tua amiga. Eu te exorto porque te amo. Pego na tua orelha porque gosto de você. Eu te ligo para saber porque você não veio no culto, porque isso aqui é sal de Deus na tua vida. Esfregue em meia dúzia aí e diz para ela: eu não vou desistir de você. Eu não vou desistir de você. Aleluia! Oh, glória, 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 glória! Esfregar, falar de repetir. Olha isso aqui. Irmã, mas já foi lavado, mas precisa ser esfregado. Pedro já tinha sido lavado, sim ou não? Sim ou não? Já tinha passado pela bacia, sim ou não? Mas a Bíblia diz que depois de ter sido lavado, Jesus olhou para ele e disse: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro, presta atenção. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Não vou negar, Senhor. Ah, não, então tá bom. Tu és um dos tais, não sou. Tu andava com ele, tu fala igual ele, eu não conheço ele. Tu era discípulo dele, não sou. E o galo, cocoroquicó. O galo cantou. Parece cena de filme, gente, dói na minha alma. A Bíblia diz que quando o galo canta, Pedro vira e ele encontra o olhar de Jesus olhando para ele. Depois disso foi uma amargura que só Pedro e Jesus sabem o que foi. Jesus agora ressuscita no 3º dia, procura Pedro. Já tinha sido lavado, sim ou não? Mas ainda não tinha sido esfregado. Encontra ele e diz para ele: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu amo, presta atenção. Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Teve gente que já entendeu, mas presta atenção para a gente chegar junto lá. Eu vou falar: Pedro, tu me amas? Você vai dizer assim: esfrega. É a mesma pergunta, certo? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aqui ele reconheceu. O que é isso? Ele está dizendo: ficou limpo. Ou seja, é para esfregar, não é para machucar. É para esfregar, não é para machucar. Não está dentro da mensagem, mas Deus está mandando eu dizer isso aqui. Tem gente que entrou já aqui machucada porque alguém que não sabia esfregar te machucou. Mas hoje o Senhor está te trazendo aqui para te limpar e para dizer que Ele vai te despertar, mas não vai te machucar. Esfrega! Quando Pedro diz: Senhor, tu sabes, ele está dizendo: tu sabes que apesar do que eu fiz, confessou, eu te amo. E aí Jesus perguntou de novo? Não, porque Jesus viu. De tanto eu repetir, ele confessou, ele ficou limpo. Naamã chega diante de Eliseu e diz para ele, Eliseu diz para ele: está vendo o Jordão? Mergulha nele 7 vezes. Quando ele olha a cor do rio, ele diz: Abana e Farfar não são rios melhores? Esfrega. Por quê? Olha isso aqui.
Não é na água do rio que está a purificação de Naamã. É na quantidade de vezes que ele se submete a obedecer o que o profeta mandou. Podia ter sido curado na primeira, sim ou não? Na segunda, sim ou não? Na terceira, sim ou não? Mas foi curada na sétima, vezes repetidas. Vamos lá? Primeiro mergulho, diga. Segundo mergulho. Terceiro mergulho. Quarto mergulho. Irmão, por que 7? Não sei, podia ser 14, 18, 21. Mas vieram as quantidades de vezes que o Senhor queria ver a submissão da repetição do processo. Você sabe quando alguém é apontado como habilidoso? Quando aquela pessoa tem condições de repetir o mesmo processo tantas vezes que ela já faz de maneira natural. É assim que Deus vai te usar. Você vai começar a cuidar de tantas pessoas nas mesmas áreas que você já não vai sentir mais aquele mesmo peso, não vai sentir mais aquele mesmo fardo. Eu estou profetizando que você vai cuidar dos cracudos de Pernambuco. E alguém vai dizer: irmão, isso é pesado. Você vai dizer: já esfreguei tantos que para mim isso já é normal. Você vai cuidar de mulheres adúlteras de Pernambuco. E alguém vai dizer: irmão, isso é pesado. Você vai dizer: eu já tenho habilidade para esfregar. Para mim isso já é normal. Esfrega! Depois que esfrega, aí a Bíblia diz que em faixa. Guarda isso aqui, gente. Era uma faixa de aproximadamente quase 5 metros de altura. Olha o tamanho da criança, do recém-nascido aqui. Acho que é até menor um recém-nascido, não é não? E a faixa? Quase 5 metros, diga, muita faixa. Para pouca criança. Sabe por que eles botavam a faixa? Para a criança corrigir a postura. Haja vista que quando a parteira saísse, ela não voltaria. Então era a hora das visitas. Quando as visitas chegavam, cada um segura do jeito que sabe segurar. E tem gente que sabe segurar e tem gente que não sabe segurar. Então a parteira deixava a criança pronta para ser segurada por qualquer um, sem que se machucasse. Gente, enrolava a criança todinha em faixas como se fosse uma múmia. Deixava só a boca e o nariz do lado de fora. Presta atenção, eu estou falando de quase 5 metros de comprimento de faixa. Não é história da carochinha, é história com H. 5 metros de pano para um pedaço desse tamanho de criança. Sabe por quê? Porque a autoridade de quem cuida tem que ser maior do que a potência de quem nasce. Porque senão pode ser maravilhoso, mas o primeiro que segurar errado quebra uma vértebra. O primeiro que segurar errado afunda uma moleira. Então presta atenção, olha para cá. Eu não sei de quem você vai cuidar. E eu não sei de quem você talvez já esteja cuidando. E essa pessoa talvez cante melhor do que você. Pregue melhor do que você. Ore mais do que você. Mas se a faixa está na tua mão, enfaixa. O que isso significa? A potência de quem eu cuido não inibe o uso da faixa. Tem que enfaixar. Eu estou falando aqui para dirigentes do ciclo de oração, que estão vendo potencial nas suas lideradas. Estão vendo talvez nela uma futura líder, uma futura coordenadora, uma futura regente. E às vezes o que falta nessa pessoa é alguém para enfaixar. O que o Senhor está dizendo é: não deixa a potência de quem nasceu inibir a sua autoridade. Enfaixa para ter firmeza, para que depois quando o outro segure, não se quebre. A criança ficava durinha. E por que se fazia isso? Para que ela ficasse firme. Completa para mim. Para que ela ficasse? Para que ela ficasse? Tem gente que faz o processo todo e esquece a faixa. Aí vem outro que não participou do processo. Quando mete a mão, desengonça a criança. Por quê? Faltou enfaixar. Estou liberando sobre a tua vida que a partir dessa tarde você vai sair daqui com tesoura, vai sair daqui com bacia, vai sair daqui com acesso à dor das pessoas, vai trazer resultado através da fragilidade das pessoas. Eu estou profetizando sobre a sua vida hoje aqui, que você vai lavar, que você vai esfregar, que você vai enfaixar, e que a partir de hoje o emblema de babá que te perseguia vai cair por terra, e você vai ensinar pessoas, e vai trazer pessoas à vida. Suas habilidades não serão usadas para fins diabólicos. Suas habilidades serão usadas para a glória de Deus. Seus instrumentos serão para a glória de Deus. Sua voz será para a glória de Deus. Sua oração será para a glória de Deus. A Bíblia diz que depois disso,
O Senhor lhes constituiu família. Elas não tinham, mas o Senhor constituiu a elas família. Agora presta atenção, porque nessa noite, enquanto eu pregava, eu não preguei só para parteiras, eu até queria. Mas o Senhor falou comigo que nessa noite tem parturiente aqui também. Quem é parturiente? Gente que está vivendo o maior momento de dor da sua vida. Gente que para gerar um resultado está sofrendo muito. Eu estou falando de alguém que está passando por um processo. E esse processo você sabe que vai vir algo grande, maravilhoso, mas está doendo muito. Eu sei que não são todas, mas tem aqui algumas. Se há em nosso meio alguém que enquanto eu pregava, não se sentiu como a parteira, mas se sentiu como a mãe que dá a luz, fica de pé do seu lugar onde você estiver para que nós oremos por você. Irmã Camila, à medida que a irmã pregou, eu me senti a mãe. Eu estou vivendo um momento de dor absurda. Eu estou vivendo um momento de rompimento. Aleluias. Isso, vai ficando de pé do seu lugar. Só as que se consideram assim, avalie e pense. Se for você, se levanta. Segunda característica de pessoa que eu vou pedir para ficar de pé. Irmã Camila, à medida que a irmã pregou, eu me senti a criança. Eu sou a menina ou o menino. Eu tenho que me esforçar. Eu não tenho conseguido romper. Eu preciso de ajuda. Eu já percebi que eu tento fazer coisas sozinha e eu não vou, eu não rompo, não dá certo. Eu quero pedir para ficar de pé gente que vive áreas de fragilidade na vida que não consegue romper. Entra ano e sai ano e você é tentado na mesma área, tem fraquezas na mesma área, vai ficando de pé do seu lugar. Isso, só você que, irmã, eu tenho área de fragilidade na minha vida que eu não consigo romper sozinha. Tem coisas que eu digo eu vou fazer e chega na hora eu não consigo. Tem semanas que eu digo essa semana vai e eu não consigo. E isso me frustra, isso me entristece. Irmã, eu queria ser mais crente, mas eu não consigo. Áreas de fragilidade na vida. Primeiro eu pedi só aquelas que estão gerando algo, que estão com dores terríveis. Segundo, as frágeis. Eu estou fragilizada, irmã Camila, eu estou lutando contra a depressão. Qualquer palavra que fala me fere, me magoa. Eu estou num período de fragilidade, eu quero romper. E a terceira característica de pessoas, não vou pedir para ficar de pé agora, vou pedir para me ouvir, são as parteiras. Porque se você está aqui e não ficou de pé por causa da dor, se você está aqui e não ficou de pé por causa da fragilidade, eu quero crer que se você está sentada aí é porque você sabe, irmã Camila, eu me encaixo na parteira. Realmente, irmã, a irmã pregou aí, eu percebi. Eu estou sempre mediando a dor, mediando tensões. Eu entro em cada vento que os outros perguntam para mim: você caça vento? Não, não é eu que caço vento. É Deus que me caça para me botar no vento, porque Ele vem em mim habilidades para resolver o que está acontecendo. Agora sim, só você que sabe que Deus te levantou para ser parteira. Antes de ficar de pé, dá uma olhada à volta e vê quem já está de pé aí na galeria, aí do lado, vê quem está de pé. Olha o rosto dessas pessoas. Porque você vai levantar e vai agarrar uma aí. E vai orar com ela. Sabe por quê? Deus me manda dizer para essa igreja que não vai ter aborto. Deus me manda dizer para essas mulheres. Deus está falando comigo, sabe o que é aqui? Parto interrompido. Gente que foi chamada para cantar, mas não canta. Gente que foi chamada para pregar, mas não prega. Gente que foi chamada para orar, mas não intercede. Isso é parto interrompido. Mas hoje Deus vai botar uma parteira no teu caminho. E pelo poder da oração, vai dar certo. Só as parteiras, fica de pé do lugar e procura alguém que já estava de pé, vai. Procura alguém aí, procura alguém aí. Eu quero que você saia do seu lugar e procure alguém. Quem se colocou na posição do frágil, fica de mão estendida, porque eu estou profetizando que uma parteira vai chegar aí. Quem ficou na condição da mãe, fica de mão estendida, porque eu estou profetizando que vai chegar uma parteira aí. Gente, vai ficar um pouquinho desarrumado, mas mais vale o propósito do que isso. Quem está aqui em cima, que está vendo alguém lá embaixo, desce aí, abraça lá alguém. Procura alguém que está precisando de um abraço aí agora. Comece a orar por essa pessoa aí agora. Galeria, se mova, procure alguém aí, abrace alguém. Abrace essa pessoa e comece a orar por ela.
Comece a orar por ela. Comece a orar por ela. Comece a orar por ela. Comece a orar por ela. Tem gente ainda parada esperando alguém. Sai do seu lugar e procure alguém aí agora. Abrace alguém aí agora. Mete a mão na bacia. Lave alguém aí agora. Esfregue alguém aí agora. Vai. Vai. Oreba cantaraia, cheve dará façore canto. Depressão, eu te repreendo. Síndrome do pânico, vai pro limbo agora. Eu te lanço no inferno, no nome de Jesus. Todo problema psicológico, todo desespero de mente, de alma, de coração, espírito de covardia cai por terra. Fragilidade, área de tentação, preguiça, eu te repreendo. Cansaço, vai bater em retirada agora. Agora, agora, agora. Vai lavando, vai lavando. Ó Espírito lava, Espírito consola, Espírito abraça. Abraça. Gente, tem gente que ainda não foi abraçado. Sai do teu lugar, em nome de Jesus, e procure alguém aí. Oh, procure alguém aí. Orema candara lebai de canto ré, replacanto pedevedefai, arabaco bederefaio. Deixa ele te envolver, deixa ele te consolar, deixa ele vai, deixa ele te abraçar, te comederefai, arabacanto rebenevasuia, que levando comedefaio. Vai, deixa ele te envolver. Oh, oh.